Boa noite, amigos do caminho, amigas de jornada. Que Deus nos abençoe a todos. Estamos aqui no aguardo de que alguém nos informe quanto à sonoridade e à imagem. Mauro, boa noite. Como é que estamos aí de imagem, de som? Beleza. Vamos iniciar então o nosso aprendizado da noite. Mas antes, evocarmos na mente e no coração a presença amiga de Jesus, a presença amiga de espíritos que nos conduzem, que nos orientam, que nos ensinam e também nos inspiram. Agradeçamos ao Criador a oportunidade da vida, a oportunidade da fala, da mente que nos ajuda a raciocinar, que nos ajuda a conquistarmos esclarecimentos. Agradecer esta presente jornada que iniciamos nos caminhos da doutrina espírita. Agradecer a direção do Núcleo de Estudos Caibo Arisútil, que muito nos tem ajudado até o presente momento, oferecendo-nos tarefas que nos levam ao aprendizado. Elevemos o nosso coração o mais alto que pudermos, para agradecer pelo dia já vivido, pela noite que se apresenta, com tons de mudanças de temperatura. A chuva parece enamorada. E vamos agradecer ao Criador, a suprema inteligência, que muito nos tem dado até o presente momento. Senhor, somos gratos pela vida que estamos vivendo neste momento, por todas as oportunidades dentro do grupo familiar, as oportunidades dentro das escolas, das empresas que nos acolheram para nos ajudar na sobrevivência do corpo. Agradecer a todos os amigos em trânsito pela nossa vida, aos que estão conosco ainda, aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Agradecer todas as casas espíritas que nós já visitamos. Agradecer Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane e Ernesto Bozano. E abrir o coração naquela oração dominical, deixada por Jesus, para que aprendêssemos a guiar a nossa humildade, a nossa confiança no Pai, a nossa esperança de que o amor e a fé, a esperança e as certezas pudessem nos acompanhar.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. E assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado da noite. Que assim seja. Boa noite, Geni, Valdemária, Vanessa, Mauro. Silvana Cristina. E vamos retornar com Maria de Magdala, né? Que muito nos ajuda, muito nos inspira, né? Porque o nosso intento com esse aprendizado é resgatar, se podemos colocar assim. Boa noite, Marinéia. A imagem da mulher no mundo, independente dos caminhos que ela toma e por que toma esses caminhos. Nós observamos na história de Maria de Magdala que, enquanto ela vivia na vila principesca, ou seja, na vila dos príncipes, príncipes romanos, homens endinheirados, né? Vivia entregue a prazeres da carne, em companhia de patrícios romanos, iludida com o amor sensorial, com o amor de sensação. Que quando a sensação termina, o amor também se esvai. Tanto que na sua história nós vemos em vários momentos que ela está simplesmente entediada. Quando ela ouve falar de Jesus, que estava ensinando um amor diferente, ela de pronto já se viu tocada em querer descobrir o que era essa diferença. Para que Marta Matilde, que Deus te abençoe, pela primeira vez participando conosco, né, de Juatuba, Minas Gerais. Marta, eu também tenho um pezinho em Minas Gerais, sabe? Papai e mamãe são de lá. Um de Santa Rita, do Sapucaí, e a outra, né, de Pouso Alegre. Então, sinta-se, como diz o nosso amigo Mauro, acolhida, né? E Maria Magdala ouve falar desse amor que o Cristo está ensinando. E ela vai pelos caminhos com uma vontade indecisa, insegura de alcançar esse mestre, de saber quem é. Num desses caminhos ela encontra com aquele que é chamado profeta, que nos nossos dias são os médiuns. E ela, acostumada às jornadas, à rotina do dia dela, ela até enfiou a mão no seu casaco para jogar moedas para esse profeta, pensando que era um mendigo. Mas a postura dele, enquanto homem, enquanto médium, chamou a atenção dela. E ela se reteve. E ele, nas suas vibrações, chamava Maria. Até que ela foi até ele e disse a ele: o que é que tens para me falar?
E ele lhe disse que, como nós já dissemos de uma outra vez, que ela não se orgulhasse da beleza que ela tinha. Porque na terra dele, que ele não cita onde era essa terra, provavelmente na Grécia, as mulheres eram muito mais bonitas que ela. Ela era uma mulher muito bonita que se destacava de todas as mulheres daquela região, da Palestina, de Jerusalém, né? Dessa vila principesca, onde moravam muitos romanos. De primeira mão ela se assusta, fala, como assim, né? Ela se sentia como uma princesa, enquanto recebia elogios de todas as espécies, né? Mas alguém lhe disse que existiam mulheres mais bonitas do que ela, né? E ela disse, o que é que você tem para me falar? Aí ele começa a dizer a ela que ele também tinha vindo àquela cidade para conhecer o maior de todos os profetas, que nós sabemos que era Jesus. E ela disse, aliás, ele disse a ela, você precisa procurá-lo para descobrir que o amor que você vive não é amor. É sensação e ainda te prejudica, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, né? E ela sente naquele momento como se estivesse fazendo uma retrospecção da sua vida, que aquele profeta, aquele médium, estava pleno de razão. E ela decide ir procurar Jesus. Mas, todas as vezes que ela se decidia, ela começava a comparar como ela vivia, o que ela entendia de amor e o que é que Jesus tinha para falar para ela, para mostrar para ela em termos de amor. Boa noite, Silvana. Tudo bem contigo? Como ela não conhecia o amor que Jesus propagava, ela ficava sem termo de comparação. E passou-se alguns dias até que ela criou coragem de ir até Jesus. E quando ela cria essa coragem, na verdade, começa a estreitar a porta dos seus caminhos. Aquilo que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, a porta estreita, né? Que a grande maioria escolhe a porta larga, depois tem que assumir consequências todas que essa largueza oferece, né? E Maria de Magdala percebe que ela andava pelas portas largas, que não lhe levaria a evolução nenhuma. Então ela ficava entediada, ela ficava no vazio, ela ficava depressiva, depois de ter tido com esses homens todos. Até que um dia ela cria uma coragem mais forte e vai até a casa de Simão em busca de Jesus. E, claro, os apóstolos, os discípulos, estranharam muito o modo como Jesus recebeu Maria de Magdala. Existe, inclusive, aqui no nosso mundão, na literatura de uma maneira geral, né? Teve até um filme que mostrava que Jesus tinha casado com Maria de Magdala e que fazia amor com Maria de Magdala, né? E só que isso são informações apócrifas, informações que não têm base histórica, não tem base, como se diz, científica mesmo, base social, para que possamos afirmar que isso realmente
aconteceu, né? Mas, se tivesse acontecido, que isso alteraria a nossa vida? Se Jesus, de repente, resolvesse amar uma mulher como nós amamos aqui. Para nós, opinião aqui minha, do Ademário, não ia alterar nada. Né? Não ia tirar a sua grandeza, porque não existe pecado em amar uma mulher. Independente dela ser uma mulher isenta de problemas emocionais, morais, ou uma mulher mergulhada na prostituição como ela estava. Porque, acima de qualquer coisa, é um espírito a caminho da evolução, que naquele momento não encontrou esse caminho ainda. Boa noite, Alcione. Então, Jesus recebe ela com alegria no coração, com determinação, e escuta Maria de Magdala, que é o que a maioria de nós precisamos aprender a fazer. Escutar escutar as pessoas. E Jesus, escutando ela, que ela dizia para ele: mestre, eu gostaria muito de seguir a sua filosofia, o seu modo de amar as pessoas. Mas será que Deus me aceitaria? Isso como que abala o nosso modo de ver a vida. Uma pessoa, né? Roselaine do Carmo, tudo bem contigo? Uma pessoa que está em busca de mudanças. O nosso grande problema existencial é a mudança. A mudança de valores, a mudança de conduta, né? A mudança de ideal. Porque a gente vem para cá e fica só pensando nos efeitos da educação competitiva. Tem que arrumar um lugar ao sol. Tem que ser alguém na vida. Ora, se nós já reencarnamos, nós já somos alguém na vida. Somos um espírito reencarnado. Seja no corpo feminino, no corpo masculino, nós somos alguém na vida. Então, a sociedade humana, a elite humana principalmente, cria, como é que eu digo assim, performance, expectativas, conceitos, preceitos que não correspondem à necessidade do espírito, mas simplesmente do momento. Observa o nosso modo de educação. Você vai para a escola normal, né? Vamos chamar assim, o primeiro grau, o segundo grau, e até a faculdade, você vai se encher de informações, você vai buscar princípios profissionais, né? Mas e princípios espirituais? E esclarecimentos emocionais. E esclarecimento dos ideais da alma. Não tem. Então, é uma educação competitiva. Todo mundo tem que arrumar um lugar ao sol. E para a mulher ainda é muito mais difícil. Eu já disse para vocês que eu fui metalúrgico e uma vez, um período, eu trabalhei na Arno, que faz ventiladores, que faz uma série de produtos aí. E eu trabalhava numa plana lá. E vamos estabelecer uma medida aqui. Né? Naquela época ainda era a época do cruzeiro, né? Eu ganhava 20 milhões de cruzeiros e uma moça fazendo as mesmas coisas que eu ganhava metade. Então, esse machismo, essa dominação, ela é simplesmente milenar. Então, quando os discípulos, e especialmente Pedro, estranha a presença de Maria de Magdala, e até julgando Jesus, como é que Jesus se mistura com uma pessoa desse nível, né? Nós enxergamos o quê?
a idade mais longeva do machismo, né? E tanto que quando Jesus desencarna, e depois ele volta e dá uma série de outras orientações, e esses discípulos resolvem ir pregar a boa nova. Cada um vai para um lado. Maria quis caminhar com eles, mas eles não deixaram. E aí ela segue a orientação do Cristo. O que é que o Cristo diz para ela? Vai, Maria, ama, faça ao seu próximo como gostaria que fizesse a ti mesma. É então que ela adota os rancenianos, ela adota os deserdados da vida, como se diz, os excluídos, e passa a orientar essas criaturas de acordo com todo o conhecimento que ela retira do contato com Jesus. Porque não foi um único encontro. Não foi um encontro casual. Maria, quando encontra com Jesus, ela quebra o paradigma da vida material. Ela mergulha nos, como é que eu digo para vocês assim, nos portais da vida espiritual. Daquele que busca a religiosidade, a espiritualidade, para crescer espiritualmente. Então, ela quebra esse paradigma. E nós dissemos de outra vez que um dos motivos da prisão de Jesus está nas intrigas que os romanos criaram, porque entenderam que Jesus estava tomando Maria deles, como se Maria fosse um produto deles, que estivesse ao alcance de suas mãos, segundo as moedas que tivessem. Como nós vemos nos dias de hoje, né? Ainda tem muitos prostíbulos pela vida toda. E nós precisamos prestar atenção de como nós, homens, conduzimos isso. Quantas vezes nós estivemos em prostíbulos em busca de um amor, de comprar um amor, de um prazer sexual, sequer se importando com a criatura feminina, aquela que representa a nossa mãe, a nossa irmã, a nossa avó. Eu acho que deve ser muito legal ter vivido com a avó. Eu não tive felicidade de viver com nenhuma das minhas avós. Mas as avós que eu conheci, inclusive a avó da minha esposa, Dona Etelvina da Conceição, nossa senhora, eu ficava encantado quando ela ia na nossa casa, né, e contar coisas da vida que ela viveu, vamos dizer assim, ainda na tangente da escravidão, sabe? E as coisas que ela aprendeu com os ancestrais. A maneira de ver a vida, a maneira de entender a justiça da vida que Dona Etelvina passou para nós. Sabe, em bate-papo, fazendo os quitutes que ela já tinha aprendido. É por isso que nós precisamos aprender a reverenciar a mulher. Seja a mulher juíza, presidenta, seja a mulher médica, engenheira, seja a mulher professora, seja a mulher que trabalha como doméstica. Hoje nós temos muitas mulheres trabalhando com reciclagem, empurrando carrinhos pela rua, em busca da sobrevivência. A coragem que tem a mulher, a grande maioria dos homens, nós colocamos em dúvida, sabe? E
Maria de Magdala tem essa coragem de enfrentar a si mesma. Então, nós observamos hoje, né, que uma mãe cujo filho caiu no caminho das drogas, ou do crime, ou do roubo, essa mãe vai na cadeia visitar esse filho. Ela chama a atenção desse filho lá na cadeia, na frente de delegados, de polícias, porque esse filho é o compromisso dela com Deus. Então, uma mulher não se acovarda diante das adversidades da vida. Que legal, hein, Mauro? Você viveu sendo o xodó de vovó, né? Que legal. Nadir de Medeiros Martins. Que receba ela as nossas vibrações e eu faço coro com você e todos os familiares desencarnados, né? Então, é muito importante que a gente aprenda a reverenciar a mulher. E a luta que Maria de Magdala faz desde que ela sabe que Jesus existe, sabe que Jesus está por perto, sabe que Jesus é a luz, desde que ela toma consciência que Jesus é amor, ela começa a mudar o seu interior, sabe? Marta Matilde, que bom que você pensa assim, né? É importante que a gente enxergue tudo isso, né? Porque os nossos avós, os nossos bisavós fizeram o caminho primeiro que a gente e aplanaram esses caminhos, tiraram as dificuldades maiores. Eu já disse para vocês que eu tenho um laço com a escravidão. Meu bisavô foi escravo. Isso não é motivo de tristeza para mim, pelo contrário. É motivo de alegria, de saber que aquela criatura que lia a Bíblia diante do fogão de taipa, né? E essa Bíblia que está comigo hoje, me ensinou, mostrou para mim como é que se estuda Jesus. Naquela época dele, a Bíblia ainda não estava adulterada como a maioria, como a gente encontra hoje, né? Mas a ancestralidade. Maria de Magdala é uma mulher ancestral, um espírito de muita importância no caminho da evolução. E ela enfrenta esse machismo, sabe como? Com a solidão. Ela mergulha no trabalho por sua conta e risco. Ela reúne rancenianos para ensiná-los tudo aquilo que ela aprendeu e aprendeu junto de Jesus. Traduzindo para eles. Imagina criaturas mergulhadas na lepra, sendo, como é que eu digo, rejeitadas pela sociedade, escorraçadas mesmo. E de repente encontra alguém, encontra quem? Uma mulher. Boa noite, Márcia. Uma mulher a cuidar de homens e outras mulheres, e filhos e filhas, todos portadores de hanseníase. E sem preconceito. Uma prostituta, se realmente foi, tratando os outros necessitados sem preconceito, com o coração, com amor, com coragem. Porque depois de um tempo, ela percebe que a sua beleza, que era motivo de Elinete, boa noite, Ana Anitta, boa noite, que a sua beleza era motivo de atração para as sombras da prostituição, ela percebe que essa beleza está sendo manchada com a hanseníase. E ela não recua.
ela percebe aquilo que o Cristo disse. Larga tudo o que tens se quiserem vir comigo. Porque para acompanhar Jesus, as coisas do mundo não interessam. Não tem valor. Mara Cristina, boa noite. O que tem valor para Jesus são as coisas da alma. São as dificuldades, as adversidades, a dor e o sofrimento, que são instrumentos de evolução. Dor e sofrimento não são castigos, muito menos punições, mas instrumentos de evolução. E Maria de Magdala compreende isso e traduz isso em amor a criaturas de difícil convivência, porque a hanseníase, ela, além dela, desfigurar as pessoas, eu conheci muitos hansenianos, que nós íamos lá na colônia do Santo Ângelo, aqui em Mogi das Cruzes, e tinha senhorinhas aí perto dos seus 80 anos que não tinha mais o globo ocular. Outras com só a metade da boca, quase não conseguia falar. Exatamente, Roselaine. Jesus foi o único que viu o coração magnífico e muito lindo que Maria de Magdala portava, né? Então, imagina naquela época conviver com hansenianos, escorraçados do convívio social. A elite romana mandava tirar na frente. Eu vi alguns acontecimentos aqui em São Paulo com o pessoal de rua que falei, meu Deus do céu, de novo se repete a maldade humana, né? Que o nosso querido Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, foi atrás e batalhou e conseguiu melhores condições de vida para as criaturas de rua, né? Não teve medo de enfrentar a sociedade política aqui de São Paulo, né? E a sociedade romana, em trânsito pela Palestina, por Jerusalém, mandava em tudo. E mandava escorraçar os hansenianos. E Maria de Magdala recebeu essas criaturas. Foi atrás. Crianças ela pegava no colo. Ela acolhia cada um com abraços, não eram só palavras, não eram só conceitos divinos que ela aprendeu com Jesus, mas o abraço, a convivência. Cada um chegava perto dela e contava a sua história de vida. E ela ouvia. Ela parava para ouvir a dor. E ela prometeu a Jesus que ela ia reencaminhar as suas irmãs do caminho da prostituição. E ela conhecia tantas. E ela foi em busca disso. Recebeu, vamos dizer aqui, uma palavra meio feia, né? A escória da sociedade. Eu digo feia, porque ser humano não é escória de nada. Ele é um deserdado, como se diz, um excluído, mas jamais escória. Mas era tratado desse jeito. Então, é preciso entender o trabalho dessa criatura. O trabalho espiritual, que enquanto ela está trabalhando com amor pelo próximo, o resultado vem para ela mesma. É aquilo que Jesus disse a cada um segundo as suas obras. E a obra de Maria de Magdala é muito grandiosa, muito mais difícil do que o trabalho de muita gente que a gente conhece por aí. Porque é preciso fazer as coisas com amor, entendeu?
Meu bisneto está mostrando um caderno com a hora para mim aqui. Está me ajudando aqui. A gente desenvolve a fé no calor e, vamos dizer assim, na espremedura da adversidade. Há um caso que o Chico viveu, que ele costumava ir levar pão e comida para um determinado grupo de pessoas que também vivia na rua, ali em Uberaba, né? Um determinado dia não tinha nada. E ele ficou aturdido o dia todo, né? Ali pela tarde, Bezerra de Menezes disse a ele: você vai e leva água. E ele até estranhou, falou: como levar água? As pessoas precisam de arroz, feijão, precisam de comida, eu vou levar água. É claro que essa água seria acrescida pelo Bezerra de valores, como é que se diz, fluídicos, né? Entendeu? Então, ele foi com a cara e a coragem. Eu acho que a maioria de vocês conhecem esse caso, né? E ele chegou junto do grupo, todo mundo olhou e o Chico não trazia nada. O Chico não trazia pão, o Chico não trazia roupa, o Chico não trouxe nada. E alguns já começaram a falar: se você não tem nada, por que você veio aqui? Você sabe do que nós precisamos. Com a mão vazia você veio para cá. Até que alguém mais sensato, mais equilibrado, disse: olha, nós não podemos reclamar. Todas as vezes que ele vem aqui, ele traz alguma coisa para a gente. Se hoje não tem, é porque realmente ele não tem. Senão ele teria trazido. E nós é que temos que ter compreensão. Aí surge um caminhão e o motorista para e pergunta para o Francisco Xavier. Aí alguém diz que ele está ali, ele vai até o caminhão e o motorista fala: senhor Chico, senhor Francisco, nós viemos trazer essas coisas para o senhor aqui, que fulano de tal, daquela fazenda, lá não sei de onde, lá que eu não me lembro agora, mandou para o senhor. Então, aí o Chico pergunta para ele: como é que você descobriu que eu estava aqui? Ah, tinha um velhinho na beira da estrada lá, cheio de barba, meio calmo, que falou para nós o caminho que a gente devia fazer para alcançar o senhor. Quem era o velhinho? Bezerra de Menezes, né? Que além de ajudar, ainda serviu como é que chama? De guarda de trânsito, né? Para conduzir a criatura. Então, observa que a fé sempre será protegida e premiada. Depende de como nós conduzimos essa fé. E Maria de Magdala conduziu essa fé, porque ela convive com o Mestre e sabe que são duas realidades plenamente estranhas. A realidade dela, e como ela disse mesmo, será que Deus me aceita? E a realidade do Cristo. É a sombra e a luz. E o Cristo disse para ela: vai, Maria, trabalha, ama. Simplesmente isso, trabalha e ame. Então, ela usa a coragem para enfrentar o convívio com rancenianos, para enfrentar a pressão que a elite romana fazia, porque não queriam essas pessoas perto dos palácios, né? Principalmente em dia de festas que esses romanos inventavam de montão, né? Não podia ter pessoas que não combinassem com a sociedade. Pessoas que não tinham estirpe, que não tinham aparência. Então,
Maria de Magdala enfrenta tudo isso. Ela vai junto com essas criaturas. E protege, ensina, cura, né? Até que num dado momento ela percebe que a sua beleza está sendo manchada com a hanseníase. Mas ela percebe também que essas manchas eram sementes de luz. Porque a luz não entra em nós gratuitamente e acesa. Não. Podem refletir sobre isso. A luz é fruto de trabalho, é o fruto da coragem, é o fruto da atitude. Então, ela vai olhando aquela transformação, aquela, como é que se diz, aquela mudança de fisionomia, né? Ela vai ficando feia. Para o mundo, Maria de Magdala, a mulher mais bela, está ficando feia. Mas para o mundo espiritual, ela vai ganhando uma beleza que não se acaba. Uma beleza que não tem fim. Que é a beleza do amor ao próximo. Então, o que nós precisamos compreender? Tem muitas criaturas que vêm por aqui e começam a viver aqui e a gente fala, caramba, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ah, não vai dar certo. Ele não vai aproveitar essa encarnação. Mas, de repente, num dado momento, essa criatura vira, sabe, o seu comportamento, a sua conduta, né? E começa a tomar outras atitudes. Então, olha bem, o Chico, enquanto criança, a sua madrasta, a primeira, ela espetava garfo no Chico. Ela deixava o Chico sem comer. E o Chico enfrentou isso. Ele chorava, era uma criança. Ele não entendia por que aquela mulher fazia aquilo com ele. É por isso que nós vamos sempre acrescentar como se diz, bater nessa tecla. O sofrimento não é punição. O sofrimento é o caminho da luz. Então, ele enfrentou isso. Quando o Chico está na escola e Dom Pedro começa a interferir nas respostas que ele tinha que dar para o professor, resposta sobre história, e o professor fazia uma pergunta, ele respondia, onde é que você foi buscar isso? E ele falava, não, Pedro está me falando sobre isso. Como é que o professor ia acreditar em espírito? Mas a coragem de mostrar o espírito, de mostrar o espiritismo, de mostrar a mediunidade. E Maria de Magdala fez esse caminho. E mereceu, ao final dos seus dias, depois que se viu totalmente abandonada pelos discípulos, e ontem ainda eu estava vendo um artigo de uma religião co-irmã nossa, em que eles acentuam que Paulo não falou sobre Maria de Magdala. Como diz Marcos, Lucas, ninguém falou sobre Maria de Magdala. Será que ela existiu mesmo? Então, quando você não tem uma visão da história com a luz do Espírito, você tem uma visão distorcida.
E nós precisamos pensar muito sobre isso, né? Por que determinadas criaturas, no auge do poder, faz isso ou faz aquilo? Esse benefício vai vir muito tempo depois. Mas aquilo está no íntimo da criatura. Nós sabemos que Dom Pedro, quando foi expulso do Brasil, ele levou um pouco de terra do Brasil. E esse pouco de terra está lá no seu túmulo, porque ele amou o Brasil. Humberto de Campos encontra com ele e faz perguntas e ele revela uma série de coisas. Então, a história do Espiritismo mostra para nós a incompletude da nossa história humana, que nós não conseguimos enxergar. Por que depois de mais de 200 anos de escravidão no país, surge um zumbi que é vendido para um padre, e o padre ensina ele a falar latim, ensina história para ele, depois ele foge e vai fundar Palmares. Então, observa como a história vai se entrelaçando. Maria de Magdala faz parte dessa história. Nós sabemos hoje que não eram só discípulos homens, mas que tinha muitas discípulas que não vieram para a história. Por quê não vieram para a história? Joana de Cusa é uma, sabe? Porque o machismo não permitiu. Foram estrangulando a presença da mulher na vida. Mas homem nenhum é capaz de estrangular a mulher, porque Jesus disse, fulano ainda é nascido de mulher. O que ele queria dizer com isso? Ele também aqui foi nascido de mulher. Mas ele é um espírito com a mais alta evolução. E quando ele desencarna, ele não precisa mais disso. Aliás, ele não precisava antes e não vai precisar depois. Nós ainda precisamos e muito dos ventres femininos. O ventre feminino para nós é um templo de liberdade. É um templo de amor que nós devemos aprender a respeitar. Sabe? Então, essa mulher, sabe, que enfrentou os discípulos, mas se aproximou do amor de Jesus. E fez dessa proximidade, e fez desse aprendizado a alavanca da sua evolução espiritual. Agora imagina para aqueles rancenianos que conviveram com ela, a marca, a contundência emocional que ela deixa em cada um daqueles corações, pelo modo de ser, pelo modo de agir, de amar. Ela aprendeu a amar com Jesus. Emmanuel nos diz, né, que o sexo é contato. O amor é sentimento. Então, nem sempre nas relações sexuais tem amor. Mas haverá amor quando houver compreensão, quando houver companheirismo, quando houver, como se diz, o respeito. Nós vivemos num mundo, como se diz, um drama que é com a homossexualidade. Por que nós não enxergamos o espírito? O Kardec coloca lá no livro dos Espíritos, respondido por espíritos superiores, o espírito não tem sexo.
Por que o sexo tem que ter uma importância tão grande que seja maior do que a nossa moral? Que seja maior do que a nossa compreensão? Não, meus irmãos, minhas irmãs. A importância do sexo é para a procriação, como se diz, é a estação que abre a nave de transporte. A sabedoria do Pai, que põe na relação sexual um prazer, para a gente compreender que esse prazer está preso ao respeito, ao amor, à convivência, à compreensão. Mas não, nós transformamos a relação sexual numa competição, numa luta como se fosse a única luta do mundo. E nós somos estranhos. Nós precisamos da mulher como mãe, precisamos da mulher como irmã, precisamos da mulher como companheira. E o que nós fazemos? Nós batemos, nós judiamos, abandonamos. Nós arrumamos motivos para não ficar com aquela, para ficar com a outra. Então, onde é que está o peso do sofrimento? Se não no nosso modo errado de viver, no nosso modo estranho de se relacionar com a mulher. Então, quando nós enxergamos Maria de Magdala, nós falamos, caramba, muito obrigado. Como nós enxergamos esse relacionamento do Cristo com Magdala? Quando ele vem buscar, quando ela desencarna. Por que Jesus, quando volta do túmulo, como diz a sabedoria popular, que na verdade ele não volta do túmulo, ele volta do mundo espiritual. E por que ele surge para Maria de Magdala? Ele poderia ter surgido para sua mãe. Ele poderia ter surgido para outras mulheres, vamos dizer assim, que eram vistas no grupo e melhores, como é que se diz? Que eram bem vistas. Maria de Magdala não. Mas Jesus volta, ela ajoelha e diz, mestre. Ele fala, não, levanta. Vai dizer aos meus comandados, vamos dizer assim, que eu estou aqui. E os discípulos nem acreditam. Como? Pedro, então, fica inconformado. Como é que Jesus não aparece para mim? Não aparece para a mãe dele, vai aparecer para Maria de Magdala, que na cabeça do Pedro não passava de uma prostituta. Mas qual é o significado disso? De recolher a atitude do Cristo era de mostrar que ela, Maria de Magdala, ia vencer tudo aquilo, e ele começa a recolher Maria de Magdala enquanto espírito, naquele momento em que ele retorna ao mundo humano. Em que o amor sem paradigma humano, sem referencial de sexo, de beijo, o amor espiritual é o que traz a decisão do Cristo. Observa que no momento que ela está lá, e que os outros não chegaram ainda, é que ele surge. Porque ele quer mostrar a nós que não devemos rejeitar ninguém. Olha o trabalho que ela faz ao longo da sua vida. Os discípulos fizeram um grande trabalho, fizeram. Mas o trabalho de amor, de simplesmente amar, é dela.
Quem dos discípulos teria coragem de conviver com os rancenianos? Porque era preciso estrutura espiritual, estrutura emocional. E ela apresenta essa estrutura quando ela diz para Jesus: será que Deus me aceita? E o que Jesus responde para ela? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Olha o nível da resposta. Onde então o amor do nosso Pai? Se alguém está condenado ao pecado eterno, Deus não ama. Né? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Olha a imagem poética, filosófica, grandiosa que Jesus cria, né? Nunca viste a primavera dar flores sobre as ruínas? Ele está mostrando que a coragem de Maria Magdala de enfrentar as dificuldades do convívio com rancenianos e de se desgastar, se transformar o seu corpo em ruínas, ia permitir que as flores de luz acendessem na sua alma. É isso que nós temos que enxergar, sabe? Que as ruínas, como o próprio Cristo afirmou, são criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Então, quando nós trabalhamos, enfrentamos as adversidades, a despeito de dor, de sofrimento, como se diz, de passar fome, de passar dificuldades, né, de não ter isso, de não ter aquilo, mas nós enfrentamos, né? Nós somos as flores, esperanças de Deus. Quando nós compreendermos isso, vai ficar mais fácil evoluir. Porque não há facilidade sentado ou, como diz o hino nacional, deitado em berço esplêndido, né? De que nos vale esse berço esplêndido com tantos problemas que nós temos? Então, quantos deitados em berços luxuosos se transformam em problemas para a humanidade? Quantos deitados sobre cátares se transformam em criaturas que lutam pela humanidade? Quando nós entendemos como se diz, essas aparentes inversões, nós vamos compreender o papel de uma criatura dessa, né? E compreender que realmente, quando a gente ama verdadeiramente, nós conhecemos a renúncia suprema a todos os bens do mundo e viveremos felizes na senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. Para o difícil acesso às luzes da redenção. Então, não é, como é que se diz? Não é de mão beijada que a nossa luz vai se acender, mas é pelo trabalho. E Maria de Magdala significa esse portal de trabalho, de coragem, de renúncia a si mesmo, de renúncia às suas vaidades, ao belo, como é que se diz, transitório do corpo. Nós observamos a criança, que nós mesmos já fomos, o pré-adolescente, o adolescente, o homem maduro, a mulher madura, tudo muito bonito. Quando a velhice vem chegando, vai se modificando tudo. Se nós pegarmos a nossa aparência de hoje e colocarmos diante de uma fotografia nossa
quando éramos crianças, nós vamos ver diferenças tremendas. Imagina acometidos pela rancenice. Que condições Madalena ficou. Maria de Magdala se encontra. E quando ela desencarna, recebida ainda, ela desencarna dentro de uma casa, ela foi recebida por cristãos, né, que já estavam aprendendo a praticar a caridade, e ela desencarna num lar, numa cama, e Jesus vem e diz: vem, Maria, você já passou pela porta estreita. Vem que eu te espero aqui. Olha, a grandeza desse momento, que é o momento que nós temos que pensar para nós, temos que sentir para nós. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficando por aqui, né? Agradecidos ainda uma vez pela oportunidade de repetir Maria de Magdala, e nós repetiríamos outras tantas vezes, né? Porque temos esse espírito como um padrão de luta, um padrão de transformação, né? E somos muito gratos por mais essa oportunidade, à direção do Caio Barichútil, aos espíritos amigos que nos ajudam. Que Deus nos abençoe todos. Flávia Nunes, boa noite. Que Deus te abençoe muito. Nós vamos concluir por aqui, Mauro. Boa noite para todos, um bom final de semana para todos.